boa tarde a todos. Eu começaria por um disclaimer inicial em relação ao meu currículo, que no fundo começa pelo convite inicial que eu tenho de agradecer do Noronha para estar aqui hoje convosco. O Noronha diz, bom, eu disse, olha, eu nesta altura sobre mar não sei muito, não é? Embora dei umas aulas de economia do ambiente, já tive responsabilidades executivas nesta área, mas não sei muito. De modo que o disclaimer é, de facto, eu acho que pesa mais aqui, para além dos 4 anos de executivo ou dos 8 anos de experiência legislativa, o que pesa aqui são duas coisas mais de fundo. São 37 anos como economista, que marcam, de facto, a nossa forma de pensar e de abordar as questões, e são 40 anos como cidadão consciente e com direito a voto. Na altura era a partir dessa altura dos 18 anos que se tinha direito a voto. Não é? E julgo que ainda hoje. Bom, depois desta situação inicial, eu iria para o segundo ponto da minha conversa, que é, digamos, o tema que eu vou abordar, que gira à volta de governar por regras ou governar discricionariamente. É uma questão que nós normalmente, que provavelmente será muito debatida em alguns cursos de Direito, não é? Não sei se será muito na área de Direito Constitucional, mas na minha experiência como professor, sobretudo na área da economia do ambiente, as questões de política económica, a questão de governar por regras, normalmente sobrepõe-se à questão de governar discricionariamente, com base em 2 princípios. Um princípio básico, que é o princípio da transparência e da publicidade dos atos legais, e um segundo princípio, que é o princípio da generalidade das regras, isto é, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Portanto, penso que esses devem ser 2 princípios fundamentais de governar qualquer ação legislativa ou qualquer ação governativa, seja nos domínios do mar e da biodiversidade, seja de outros. O caso que eu vos aqui trago é um exemplo muito particular, que começa com um documento legislativo de que eu sou responsável, porque o assinei, e colaborei na sua elaboração, que é a Portaria 7/2000, de 27 de janeiro. Portanto, esta portaria é um ato regulamentar. Eu penso que a minha experiência tanto legislativa como executiva, leva-me a ter uma visão mais terrena e se calhar não tão entusiasmada como os meus jovens membros de mesa. Muita da nossa ação na região é sobretudo regulamentar. Regulamentar porque, pelo enquadramento legislativo a que estamos, sobretudo no que respeita ao direito do mar, no caso das pescas especialmente, a maior parte das competências nacionais foram hoje, já são de há muito tempo, aliás, competências transferidas para a União Europeia. A maior parte da ação legislativa nacional é, desse ponto de vista, também já regulamentar. Aliás, o diploma nacional, que é um decreto-lei número 383/98, 27 de novembro, que informa o espírito desta portaria a que eu aludi, já é em si regulamentar, e nós aqui também avançámos por este caminho, de regulamentar o regulamento nacional, digamos assim. Aliás, é isso que nos dizem que nós podemos fazer, porque no artigo 34 do Decreto-Lei diz aplicação às regiões autónomas. As competências que neste diploma são atribuídas ao Governo e ao Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas consideram-se cometidas a órgãos de governo próprio das regiões autónomas nos casos seguintes: as autorizações previstas na alínea A, portanto, as autorizações previstas na alínea B do artigo 4, quando se trata de autorização para o exercício da atividade por embarcações registadas em portos das regiões autónomas e que se destinem umas e outras à captura de espécies que ocorrem em áreas abrangidas nas respectivas regiões. O exercício destas competências só se podem-se fazer apenas na área do mar territorial, isto é, para as 12 milhas, não é? E se fixarem medidas mais restritivas relativamente às que vigoram a nível nacional.
Portanto, ou seja, este é o colete de forças em que nós somos obrigados a funcionar, e foi assim que nós começamos. E começámos, de facto, com uma portaria que tinha como objetivo, exatamente, no âmbito das políticas de gestão e conservação dos recursos aquáticos vivos, proceder à regulamentação das ações de pesca no interior das 12 milhas. A portaria surge porque há um vazio de regulamentação na altura e, portanto, basicamente estabelece restrições, e estou a ler, ao acesso às águas mais próximas da orla costeira das diferentes ilhas da região, dentro da linha das 12 milhas. Tais restrições incidem, desde logo, sobre embarcações com determinadas características relativamente ao comprimento e arqueação bruta. Ou seja, define-se aqui, de facto, um critério operativo que nós já iremos utilizar nesta portaria. E, portanto, é isso que vamos fazer, definindo que as embarcações de pesca costeira com mais de 30 metros de comprimento não podem operar a menos de 12 milhas de distância da costa, exceto para o caso de captura de tornídeos com isco vivo. As embarcações com até 24 metros, que são as usuais traineiras que funcionam aqui na região, não podem operar a menos de 6 milhas de distância da costa. A menos de 3 milhas é proibida a operação de qualquer embarcação de pesca costeira de convés fechado, com comprimento de fora a fora superior a 14 metros, e a menos de 1 milha de distância da costa é proibida a operação de qualquer embarcação costeira de convés fechado, com comprimento de fora a fora igual a 14 metros. Ou seja, estabelecemos aqui uma série de critérios, que eram critérios amplos, suficientemente latos, e que, no fundo, visavam regular o exercício da pesca dentro do mar territorial e impedir uma sobrepesca e uma subexploração dos recursos por determinado tipo de embarcações. Bom, era a primeira peça. Bom, é evidente que nós estávamos todos bem intencionados, não é? Tínhamos a assessoria técnica do Departamento de Oceanografia e Pescas. Passado pouco tempo depois de termos publicado a portaria, veio-nos alertar que, de facto, não tínhamos em consideração um caso especial, que era o caso da Ilha de São Jorge, onde, de facto, havia um tipo de pesca, que era a pesca de crustáceos, não sei o quê, e que havia uma descida à bruta e, de facto, havia embarcações que pescavam junto à costa, mas tínhamos de avançar com uma exceção. Bom, compreendidos os argumentos do Departamento de Oceanografia e Pescas, avançámos com a exceção. Bom, e esta aqui acabou, digamos assim, o meu contributo para esta peça regulamentar regional. O segundo passo da vida desta portaria passa, em primeiro lugar, por uma alteração regulamentar logo não é esta, desculpem lá, os papéis, passa por uma ação regulamentar já pela pessoa que me sucedeu, que basicamente diz que, e regulamentando o ponto 5º da portaria, que a menos de 3 milhas da distância da linha da costa não é permitida a utilização por qualquer tipo de embarcação das artes de palangre de deriva e de palangre de fundo. Ou seja, introduz aqui já a especificação de uma arte, e que vai ser importante, como veem nesta história, não é? Porque a história continua. Bom, esta portaria vai continuar a viver e em dezembro de 2002 tem uma nova alteração. Esta nova alteração vai estabelecer mais um regime de exceção. O regime de exceção é exatamente para a zona mais sensível, é a zona das 3 milhas. 3 milhas de distância da costa, não é permitida a utilização tal, mas as regras de utilização na ilha de São Miguel, mais uma exceção, do palangre de deriva e do palangre de fundo, no âmbito do método de pesca à linha, são as seguintes. A menos de 1,5 milha da linha de costa não é permitida a sua utilização. Entre a milha e meia e as 3 milhas só pode ser utilizado por embarcações de convés aberto, tendo no máximo o aparelho 2.500 anzóis. Mais uma especificação. Tínhamos um critério suficientemente vasto, que não ia à arte, que não ia aos anzóis, mas agora já derivámos para a arte, já derivámos para os anzóis. Parece que isto está a tornar-se, de facto, muito preciso, extremamente exigente, porque passámos da delimitação do tipo de embarcações que podia ter, das áreas, e agora já vamos nos anzóis e nisto tudo. Bom, o passo seguinte é de facto, a prorrogação desta exceção por mais 6 meses, não é?
por mais 6 meses para a ilha de São Miguel, permitindo de facto pescar no espaço perto da costa com estas artes. Bom, para tornar a história mais curta, o que acontece é que isto já tinha uma grande complicação, como acontece com a legislação e com os regulamentos. O papel que eu tenho aqui, como veem, é difícil de manusear. Portanto, o próximo passo de quem fez a legislação foi: vamos fazer legislação nova, vamos fazer legislação nova, de modo que fez legislação muito mais profunda, aliás, do que a primeira, porque define o que é palangre, o que é linha de mão, o que é currículo, o que é toneira, extremamente técnica, não é? Mas, de facto, o principal que temos aqui é que, de facto, aquelas exceções que eram exceções e que eram temporárias passaram a ser permanentes nesta nova legislação, eliminando-se a portaria anterior. Bom, a história não acaba por aqui. A pessoa que fez isto também era secretário regional da Agricultura e Pescas, em 2002. Bom, surge aqui a secretaria do meu distinto colega de mesa, a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar. A Secretaria Regional do Ambiente e do Mar surge em 2009, entrando aqui com uma regulamentação nova, e esta regulamentação nova tem, de facto, a particularidade de, mais uma vez, ir já agora derivar de uma regra geral que se aplicava para a gestão de uma área e definida em termos de embarcações, de se centrar, sobretudo, num tipo de arte, na utilização da pesca à linha e no palangre. E, portanto, desse ponto de vista, faz a sua definição, não sei quantos, inclusive cria exceções, espécies proibidas, muito profunda, besugo, mero, boreia, sargo, etc., por aqui fora, não é? Regulamento aos tamanhos mínimos dos anzóis, a distância entre as artes de pesca devia ser 300 metros. Aliás, o Departamento de Oceanografia e Pescas, no primeiro parecer, tinha-nos dito que a distância entre as madres não era relevante, parece que já é agora, mas o mais importante é que, no meio disto tudo, acaba-se, de facto, com as restrições de pesca que tinham sido estabelecidas pela primeira portaria. Portanto, o exemplo, eu poderia ir aqui mais em pormenor, é do caminho de uma peça de legislação legislativa, que é uma peça humilde, rasteira, é uma simples portaria, é um simples regulamento, sem muitas ambições. A única ambição que tinha era, de facto, gerir os recursos no mar territorial, portanto, não tinha as ambições do Dr. Cardigos de gerir esta imensa área, mas o que vemos aqui é que, de facto, tudo isto caiu por terra. Ou seja, a pretensão de gerirmos e de estabelecermos restrições gerais foi eliminada e acabamos com o regulamento à pesca à linha e à pesca de palangre nestas áreas. Mas, e aqui isto entronca, é só para acabar, aqui entronca-se com esta história e com o caso que eu apresentava, é que, de facto, legisla-se em geral para toda a gente. Bom, esta última peça de legislação, que vem da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, estabelece, de facto, aquilo que em inglês chamam loophole, que é, de facto, o poder discricionário do secretário. E o poder discricionário do secretário é que, independentemente de qualquer regulamento, o membro do Governo Regional responsável pelas pescas poderá autorizar temporariamente qualquer embarcação de pesca, independente do seu comprimento, fora a fora, que eram os primeiros critérios, se lembram, que tenha unicamente a bordo toneiras e que não tenha tido outro tipo de artes no mar, a exercer a atividade de pescas na zona interior das 3 milhas de distância à costa de qualquer ilha do arquipélago após a audição. Ou seja, meus senhores, esqueçam o regulamento, o poder soberano é o poder discricionário do secretário. Esta é a história de um caso, provavelmente encontrariam muitos casos destes na legislação. Portanto, é um descer à terra, embora estejamos a falar do mar, e é de facto chamar a atenção que, como dizem os ingleses, e nós dizemos, de boas intenções está o inferno cheio. E como de uma peça de legislação que era muito simples e que se destinava a exercer um poder limitado que a região tinha, nós conseguimos destruir esse poder limitado e conseguimos geral e transformá-lo no exercício de um poder discricionário sem critérios,
porque os critérios não são, para essa decisão discricionária, não são explicitados no regulamento. É apenas o caso. Nota final. Eu gostei muito de vos ouvir aos dois, de vos ouvir entusiasmadamente. Desculpem trazer um caso que não se enquadra na vossa linha do discurso, mas eu queria chamar a atenção, sobretudo, ao Dr. Cardigos. É que nós já tivemos experiências cartográficas anteriores. E as experiências cartográficas anteriores estão relacionadas com o nosso império, com a nossa ambição imperial. Tivemos um mapa cor-de-rosa. E do mapa ao usufruto, e do mapa à fiscalização, e do mapa à utilização, vai uma distância muito grande. Não se perca nos mapas, Dr. Cardigos. Muito obrigado.